Federal será inconstitucional, né? Então, a análise do arcabouço jurídico previsto no artigo 59 da Constituição Federal se dá exatamente que tem que estar tudo certinho, tudo vinculado com a Constituição Federal. O que estiver contra a Constituição Federal será inconstitucional, né? E aí tem aquelas ações, não sei se os senhores já estão vendo lá em direito constitucional, o controle de constitucionalidade, né? O controle de constitucionalidade direto, né, ou concentrado, ou também o controle de constitucionalidade difuso, né? Aqueles que eu gosto muito de usar é a chamada decisão jusrealista. O que é uma decisão jusrealista? É aquela decisão que é tomada pelos tribunais superiores, baseada na Constituição Federal. É como se fosse uma interpretação da Constituição Federal, né? Então, nós acostumamos aqui com o juspositivismo, que é exatamente o que diz a lei, mas essa lei ela tem vertentes, e essas vertentes elas são criadas exatamente pelo jusrealismo, que são as decisões dos tribunais superiores, mas sempre voltadas para o espírito constitucional, o espírito da Constituição Federal. Por isso é que nós temos essa decisão aí, essas várias decisões nos recursos extraordinários, nas ações diretas de inconstitucionalidade, vários tipos aí nós temos. Basta ler a Lei 9.882 de 90, que é a lei que trata da ação de descumprimento de preceito fundamental. Outra lei importante também que os senhores façam a leitura é a Lei 9.868 de 90, que é aquela lei que traz as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade e vários outros tipos aí, que são instrumentos para averiguação dessa inconstitucionalidade que eu estou falando, né? Já ouviram falar nesse termo inconstitucionalidade? Na verdade, a inconstitucionalidade é tudo aquilo que é contra a Constituição Federal, por isso que é inconstitucional, não é verdade? Então, nós temos aí, o direito civil é muito importante que ele seja assimilado, porque é a nossa vida, né? Começa lá com o nosso nascimento, lá no artigo 2º da Lei 10.406 de 2002, até a nossa morte, né, que acontece lá no artigo 6º, mas nesse meio, entre nascer e morrer, nós temos uma série por exemplo, quando nós compramos uma casa, quando algum parente nosso nos deixa uma herança, quando nós casamos, quando nós divorciamos, o que acontece, como é que é feito isso? Tudo está previsto lá no Código Civil, na Lei 10.406 de 2002. Então, nós temos aí, primeiro, a esfera administrativa, a infração administrativa. Depois da infração administrativa, cujo dano se dá contra a administração pública, nós temos a segunda forma de apuração, que é a infração cível, né? A infração cível, o dano já não é mais contra a administração pública. Esse dano já passa a ser contra uma determinada pessoa, né? Quando eu ofendo a sua honra, por exemplo, falo mal da sua religião, eu estou trazendo um dano para a senhora, não é verdade? Então, o dano é para a senhora, não é para a administração pública. Eu não estou ofendendo a administração pública, eu estou ofendendo a senhora. Então, quando eu estou ofendendo a senhora, eu estou, na verdade, causando um dano à senhora. E quando eu estou quebrando, se eu chegar aqui e quebrar essa porta, eu vou estar causando um dano ao quê? A um patrimônio, não é verdade? Eu vou estar causando um dano a um bem imóvel. Então, veja que existe aí uma obrigação de reparar. Eu vou ter que reparar. Isso está lá no artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002. Já leram esses artigos ou não? É muito importante que leiam esses artigos. O 186 combinado com o artigo 927, todos eles da Lei 10.406 de 2002, né? E também importante é o 944, que é aquele que traz que quando não há um valor, eu não sei quanto é que vai custar para consertar essa porta, mas então eu uso o artigo 944, que é aquele que eu não sei o valor, então eu vou colocar lá aproximadamente com base no artigo 944 da Lei 10.406 de 2002. Então, acontece muito também usar esse artigo na questão dos alimentos, né? Eu nunca sei como é que se calcula os alimentos. Né? Já ouviram falar em alimentos ou não? Alimentos é o quê? Normalmente, para o leigo, né, aquela pessoa que não estuda direito,
alimentos é só comida, né? Então, é só comida. Então, quanto é que uma criança gasta para comer? Só que alimentos não é isso. Alimentos, ele envolve vestuário, o alimento envolve a passagem do ônibus, o alimento envolve a roupa, envolve um monte de coisa. Isso, o que uma criança precisa para viver, né? Saúde, principalmente, o plano de saúde, né? Então, quando a senhora for fazer a sua petição inicial, lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, a senhora vai ter que ter tudo isso anotadinho, né? Quanto é que gasta de comida, quanto é que gasta de saúde, quanto é que gasta de educação, etc., para colocar na petição, porque quando a senhora for enviar essa petição, nos termos do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, a senhora vai ter que enumerar, porque alimentos é assim, ó, é um conflito que existe entre a necessidade de quem vai receber alimentos e a possibilidade de quem vai pagar. Então, lá no artigo 1694 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, no parágrafo 2º, traz essa questão. É um conflito entre quem vai pagar, se pode pagar, e quem vai receber, se realmente necessita receber, né? E aí eu não sei o valor da pensão, eu não sei. Eu posso julgar que o meu filho precisa de 10 mil reais, né? O filho do Romário, por exemplo. Outro dia eu estava olhando, o Romário paga 300 mil de indenização, né? 300 mil reais de indenização para a criança. Onde é que essa criança estuda para gastar 300 mil, não é verdade? Mas tu não viu aquela do Safadão lá? Ele dava 20 mil. É verdade, né? Teve aquela também, né? A mãe pediu para aumentar para 50. Sim. E 2 ou é uma viagem por ano para Disney, porque os outros irmãos têm e ele fica com vergonha. Exatamente. Então, veja que essa questão é exatamente bem lembrada, essa questão do Safadão, né? Quer dizer, não se, mas aí que está, existe no processo, porque na verdade é assim, ó, qual é a principal característica de um processo? Vocês devem ter visto lá na aula de processo, estão estudando processo já? Qual é a principal, o que deve se raciocinar quando se fala em devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal? O que se deve, primeira coisa deve se pensar? A primeira coisa, qual é o objetivo do processo? Porque o processo tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que existe processo? O processo tem 2 premissas. A primeira premissa, eu não tenho certeza de nada. Se eu tiver certeza, eu não preciso de processo. Não é verdade? Não há por que ter processo. E a segunda premissa é o mais importante, que é exatamente dar à pessoa, através de um terceiro, e esse terceiro é o Estado, né, dar a oportunidade da pessoa se explicar, né? Quantas vezes nós somos lá crianças e acabamos até tomando os cascudos sem ter chance de nos explicarmos, né? E sempre uma necessidade que nós temos é a explicação. Então, lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é um complemento do artigo 5º, inciso 54, diz que todo aquele que for acusado, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, principalmente na criminal, ele deve ter a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, não é verdade? Então, isso é o principal. O processo existe por causa disso. O processo existe, não é uma mera formalidade, uma mera satisfação do Estado, aquela pessoa que está se sentindo ter o seu direito violado, ameaçado de violação. Não, a finalidade do processo é dar a oportunidade daquela pessoa que está sendo acusada pela prática de uma infração, seja uma infração administrativa, seja uma infração civil, seja uma infração criminal, para que ela possa se explicar, né? Para que ela possa manifestar a sua intenção, a sua ideia a respeito da intenção de quando ela praticou essa manifestação. Então, esse princípio do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal é extremamente importante. Por quê? Porque é realmente o que caracteriza o processo. Sem isso, não haveria razão para ter processo, né? O processo eu vou buscar, porque todo processo ele começa com indícios, né? Indícios de materialidade, indícios de autoria. Então, eu tenho uma infração administrativa.
Né? Uma infração administrativa é aquela infração que vai gerar dano para a administração pública. Então, eu tenho lá uma infração, digamos aí uma infração, começo a chegar atrasado no trabalho.